Paz, amém, irmãos? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Conversamos com o reverendo, eu olhei aqui Mateus, aí falando reverendo Mateus, reverendo Ricardo, que no mês de dezembro nós estaríamos trazendo meditações sobre o Natal. Então a gente vai ficar em stand-by no último sermão do Evangelho de Mateus. Ele está em pit stop. Quando passar o mês de dezembro e voltarmos para janeiro, aí retornaremos novamente o término do Evangelho de Mateus, o 5º sermão. Tá ok? Então, durante todo este dezembro de Deus, estaremos meditando em passagens, em mensagens relacionadas ao Natal. Olha que coisa maravilhosa de Deus, o Natal. Ó, nascimento do nosso Salvador. Isso é bênção demais. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Leremos o verso 18 ao verso de número 25. Então nós vamos fazer aquela leitura alternada. Se você não tem Bíblia, você vai pegar aquela carona santa, você vai ler junto com o seu irmão. Aliás, nós vamos pegar um caminhão aqui e vamos ler, olha que coisa maravilhosa, do verso 18. Então nós vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio os versos pares e a comunidade de fé lerá os versos ímpares. Ok? Todos acharam? Acharam, né? Então aqui. Então diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Vamos orar ao Senhor, vamos conversar com Deus, escovar a nossa cabeça, vamos conversar com o Senhor, pedir para que o Senhor fale ao nosso coração. Amém? Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso e o Senhor tem sido misericordioso com as nossas vidas. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, pedimos que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos console, que o Senhor nos edifique e que tudo, Senhor, seja para a glória e honra do teu nome. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando nós analisamos o Natal, nós veremos que praticamente o Natal tem perdido o seu sentido. Isto porque, para muitos, Natal é sinônimo de troca de presentes. Natal
é sinônimo de ir ao shopping, comprar algo novo para você ou para o outro. Natal simplesmente tem sido fazer uma ceia farturenta e se reunir em família. Natal, para alguns, simplesmente é uma árvore de Natal na sala onde você coloca uma estrela e ali fica brilhando, brilhando. Ou seja, nós temos perdido o sentido no Natal e por muitas vezes trazemos como sinônimo de Natal o Papai Noel. Nada contra nenhum desses pontos que nós falamos. Mas eu não posso dizer que Natal seja comida, seja troca de presente, seja um consumismo em alguma coisa, ou seja o velho Noel vestido de vermelho com o seu saco distribuindo presentes. Eu não posso resumir dizendo que Natal seja isso, porque o Natal é muito mais do que isso. O Natal, na realidade, é o nascimento do Filho de Deus neste mundo. E quando nós analisamos este texto, nós vemos aqui um texto onde, ao iniciar o Evangelho de Mateus, Mateus tem essa preocupação, depois de apresentar a genealogia de Jesus, apresentar o nascimento do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então aqui surge uma pergunta onde nós fazemos ao texto e o texto nos responde. O que esse texto tem a nos ensinar sobre o nascimento do Filho de Deus? Quais são as relevâncias que esse texto tem a ver com o Natal, com o advento, com a chegada e o nascimento do Filho do Senhor? E quando nós analisamos o texto, nós vemos pontos onde nós vamos clarificando o que vem a ser o Natal. Mas antes que nós venhamos ir propriamente dito nessas colocações, é necessário que nós venhamos entender alguns pontos. E os pontos que eu quero que nós venhamos entender em primeiro lugar é entender o contexto que está acontecendo neste texto. Se você analisar comigo no verso 18 e o verso 19, o texto vai dizer assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. O que nós podemos ver em primeiro lugar neste texto? Nós podemos ver uma preocupação de um homem chamado José em relação à aparente infidelidade da sua mulher. Isto porque, quando nós analisamos os nossos relacionamentos que antevêm o casamento, nós veremos que na nossa cultura nós noivamos e casamos ou não. O noivado está me dizendo, há uma probabilidade muito grande de existir um casamento. Mas nós sabemos que isso não necessariamente é a regra. Pode acontecer o quê? De não acontecer o casamento por N variáveis. Noivaram, mas fizeram o noivado e por isso não casarão.
Nos dias de Mateus, o casamento era um pouco diferente. Existia o noivado e existia o casamento. Só que ambos eram muito intrínsecos entre ambas as cerimônias. O noivado, quando você noivava com uma pessoa, você noivava. E aquilo estava tão vinculado que já era quase praticado a ideia do casamento. A diferença é que a noiva ainda ficava na casa do seu pai e o noivo não ficava junto com ela, ficava em sua casa. Mas palavras eram trazidas para esse relacionamento. A noiva já não era mais chamada de noiva, mas de mulher. O noivo já não era chamado mais de noivo, mas de homem. Ou seja, era uma cerimônia que selava futuramente um casamento. E para que existisse a dissolução da cerimônia que ia acontecer no casamento, o noivo ou o homem dava a carta de divórcio, de tal forma que a cerimônia selava este relacionamento. E é aqui que nós vimos isso. José ainda não casou com Maria. Maria ainda não casou com José. Mas existe aqui palavras que vinculam essa intimidade. Ou seja, o anjo do Senhor diz a José que Maria é a sua mulher. O que nós vemos aqui? Vemos a preocupação de um homem. José, o texto sagrado vai nos dizer que ele era justo. E a ideia de justo aqui é um homem bondoso, é um homem misericordioso, que não queria pegar a vida de Maria e jogar ao relento. Ele não queria pegar a vida de Maria e levar para o tribunal e todo saber e da esculhambação que Maria provavelmente pudesse ter cometido. José, por ser esse homem justo, o texto sagrado nos diz que ele resolveu deixá-la secretamente. A ideia deste homem é a ideia de preservar Maria, porque quem ama, preserva. Mesmo que ele esteja pensando, Maria me traiu, Maria está grávida, nós não tivemos relação nenhuma, mas como eu amo essa mulher, eu não vou pegar a vida dessa mulher e jogar ao relento não, porque o amor não presume-se a isso, mas o amor presume-se o quê? A não difamação. Diante disso, José resolve deixá-la. Mas o que acontece? José foi puxar um ronco. José foi dormir. E ao dormir, ele teve um sonho onde o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, traz notícias para este homem. E sobre essas notícias é que nós queremos pegar pontos dela e aplicar do que venha a ser o Natal. O Natal nós sabemos que é o nascimento do Filho de Deus. Mas para entender esse nascimento do Filho de Deus, existe uma base que mostra-nos sobre o nascimento do Filho de Deus, que é Jesus. E é sobre essas bases que nós queremos falar nessa noite. E a primeira base, ou o primeiro ponto, é entender
que a gravidez ou a gestação de Maria não é uma obra feita pelo homem, mas é uma obra executada pelo Espírito Santo de Deus. Olhe o verso de número 21. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José. Mas só José? Não. José, filho de Davi. Ele era da casa, da descendência de Davi. E o texto vai nos dizer assim: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O que está fazendo a barriguinha dela crescer? O que está fazendo ela ter todos esses sintomas da gravidez, de enjoo, de vômito, de sentir a barriga pesada, os seios incharem, ela sentir todo esse desconforto nela? Não é algo executado através da forma humana, mas o que está sendo gerado nela é por causa do Espírito Santo de Deus. Quando nós analisamos o Evangelho de Mateus, nós veremos que este Evangelho parece que traz-nos a perspectiva de Mateus analisando a vida de José. Agora olhem comigo, vá lá em Lucas, capítulo 1, e parece-nos que agora o escritor Lucas, que escreve o Evangelho e o livro de Atos, e ele escreve com um propósito, parece que ele não vai agora da ótica de José, mas parece que ele entrevista Maria, e Maria começa a detalhar a gravidez dela pelo Espírito Santo. Olhe o verso de número 34 e o verso 35, o que diz? Diz assim: então disse Maria ao anjo: como será isto, ou seja, a gravidez? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também um ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas parece que conversa com Maria, e Maria conta os detalhes do papo, da conversa que ela teve com o anjo do Senhor. E aqui o engraçado é que ela fala: olha, eu não tenho relação com homem algum. E é o seguinte, que eu não tendo relação, eu não sei como isso vai acontecer. Aí o anjo do Senhor diz assim: respondeu-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. A ideia aqui que Lucas usa, e Lucas está usando aqui a língua grega, mas ele está usando uma perspectiva que existe no Antigo Testamento, lá na criação de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia abismo sobre a face da terra, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Aí vem o verso 3: e disse Deus: haja luz, e houve luz.
O que esse texto tem a ver? Esse texto tem a ver que o Espírito do Senhor, aí empregado em Gênesis, traz a ideia do poder criador de tudo. E a ideia aí do substantivo relacionado ao Espírito Santo traz a ideia também de quê? De um ser que está como chocando algo. É essa a ideia, onde como se fosse uma galinha sobre os ovos e através do calor que ela produz está chocando aqueles ovos. Só que quando uma galinha choca, ela choca de algo que existe. A ideia aqui é o Espírito Santo dando forma de algo que não existia antes. Ou seja, Deus está criando todas as coisas do nada. De algo que ainda não existe, Ele está criando. Lucas pega essa mesma ideia e traz agora que essa gestação do Espírito do Senhor no ventre de Maria é como se fosse a criação do nada está trazendo a existência, ou seja, não teve relações conjugais nenhuma, mas o Espírito do Senhor pegou o ventre de Maria, onde não existia ainda nada de coabitação, e dali está gerando vida, que é o próprio Filho de Deus. Então, o primeiro ponto que eu tenho que entender é esse entendimento que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. É uma obra divina, não é uma obra onde existe o dedo humano, mas é uma obra do divino, do sagrado ao ventre daquela mulher. E isto é maravilhoso. O segundo ponto pela qual nós devemos entender, ver essas bases do nascimento de Jesus, é que o nome de Jesus, o nome que é dado a Ele, tem poder para salvar o seu povo. Olhe o verso de número 21. Ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quando nós analisamos na cultura oriental e vemos um nome que é dado a uma criança, nós veremos que esse nome que é dado a uma criança não é dado por causa da sonoridade, não por causa dos fonemas. Eu particularmente dei o nome para o meu filho de Natan por causa da sonoridade, nem por causa do significado. Foi por causa da sonoridade. Eu acho o som Natan agradável, é forte, mas no final é suave. Natan. Olha que nome bonito. Olha, coisa linda. E o nome do Natan é diferente, não é assim N-A-T-A-N ou N-A-T-H-A-N, não, N-A-T tio, T-A tio. Então eu acho esse nome muito bonito. Aí também, porque eu acho esse nome bonito, também da história de Natan e Davi, né? Todo aquilo, profeta de Deus, tal, mas a sonoridade é que falou mais alto. Para a cultura oriental, do Oriente Médio, o nome não era dado por causa da sonoridade. O nome era dado por N fatores. Algo que aconteceu com uma família, uma situação específica, ou o próprio Senhor que diz, o nome será assim. Não é à toa que o nome Esaú e Jacó foi dado por quem?
pelo Senhor. Sansão, pelo Senhor. A ideia desses nomes tinha uma circunstância. E quando analisamos o Novo Testamento, Zacarias recebe diretamente do Senhor o nome pela qual seria dado: João Batista. E aqui não foge também a regra. O nome que é dado aqui é o próprio Senhor dizendo: o nome desta criança será chamado de Jesus. Que no Antigo Testamento ou no hebraico é a palavra Josué, que significa o Deus que salva ou o Deus Salvador. O nome que é dado para essa criança, o Filho de Deus, foi dado antes de nascer e foi dado com um propósito específico: o Deus que salva. E toda vez que alguém chamava Jesus, o Filho de Deus, de Jesus, significativamente já vinha à mente: o Deus que salva. A salvação, no Antigo Testamento, nós veremos que ela está relacionada a vários pontos. O salmista, por muitas vezes, ele está em perigo, os inimigos estão vindo contra ele, e ele diz: o meu Deus é o Deus da salvação. Em outras circunstâncias, o indivíduo está com alguma dificuldade, com algum problema, ele está dentro do ventre do peixe, e ele diz: o Deus que salva. No entanto, a ideia de salvação aqui é algo muito maior do que isso. Temos que entender que no Antigo Testamento o povo esperava o Messias, e a proposta do Messias era vir e arregimentar o povo de Deus e vencer os seus inimigos. Não era à toa que eles esperavam ansiosamente o Messias para eles serem libertos de quem? Do Império Romano, que estava trazendo jugo a eles. Mas eles nunca pensavam que o Messias que viria iria salvar não deste mundo físico, mas ia salvá-los da ira de Deus. E a ideia aqui é essa salvação da ira do Senhor. Olha o que o texto no final vai nos dizer no verso 21. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que o Senhor veio aqui foi apaziguar e trazer reconciliação entre o homem e Deus novamente. O que Deus veio fazer aqui em figura humana foi retirar a ira de Deus da vida de seres humanos por causa dele que ia ser vertido na cruz do Calvário. A ideia aqui é que o povo não padecesse da ira do Senhor, mas se reconciliasse com este Deus que é santo e que é justo. Mas através de formas humanas, pecadoras como eu e você, de forma alguma poderemos reconciliar com Deus. Foi necessário algo maior. Foi necessário o Filho de Deus trazer esta reconciliação. É por isso, queridos, que a salvação, ela deve ser apregoada nos nossos lábios.
Existe um avivalista, Leonardo Ravel, que ele diz o seguinte, isso é uma hipérbole que ele usa, que ele fala o seguinte: se nós passássemos 5 minutos no inferno, nós saberíamos o que é padecer. Nós devemos, irmãos, anunciar a reconciliação, nós devemos anunciar a salvação, porque inferno é algo terrível. Inferno é a presença de Deus sempre ali, mas retirada a bondade do Senhor. É por isso que eu e você devamos, em nome de Jesus, apregoar a salvação para que os pecados sejam cancelados do povo. Não foi isso, Pedro, no dia de Pentecoste? O que faremos agora? Arrependei-vos e crede no Senhor. Eu acredito, irmãos, que nós devamos entender essa ideia de que o nome de Jesus há o poder da salvação, há o poder da reconciliação, e Ele é o único que pode pegar na mão do Pai e na mão do pecador e reconciliar novamente. O nascimento de Jesus não é só um bebê chorão que está na manjedoura, não. Ali existem implicações, e uma dessas implicações, ou uma dessas bases, é entender que o nome que é dado a esta criança que está na manjedoura é o nome que tem para a salvação do povo da aliança. Eu não simplesmente devo entender que o Natal traz a implicação da obra do Espírito no ventre de Maria. Eu não devo simplesmente entender que o nome de Jesus tem o poder para a salvação, mas também eu devo entender que o nascimento de Jesus é a encarnação do Verbo. Queridos, foge da nossa lógica. Nós queremos entender como houve o nascimento de Jesus. Queremos levar para a razão, para depois acreditarmos. Não é por aí, porque a nossa razão, ela foi atingida também pelo pecado. Então, antes, nós temos que inverter. Nós temos que crer para depois raciocinar. O credo apostólico nos diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria. Eu tenho que entender que a encarnação do Verbo não é ditada pela lógica, mas ela é abraçada pela fé. Porque a encarnação do Verbo é Deus se fazendo homem, aqui neste mundo, comendo, bebendo, debaixo de um sol quente, andando pelo deserto da Palestina, mas como diz o escritor bíblico, em tudo ou em todas essas coisas não encontrou dolo nenhum em sua boca. Ou em outras palavras, ele não pecou. A encarnação do Verbo é algo tão fidedigno e abraçado pela fé,
que ela apresenta-nos que Deus se fez carne e não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2 e o verso 5 e o 6 nos diz assim: de sorte, irmãos, que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que assumindo a forma de servo, não teve por usurpação ser igual a Deus. Assumindo a forma humana, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isto é abraçado pela fé. A fé que eu entendo que o Filho de Deus nasceu, seus dentes cresceram, andou como criança, brincou, mas em tudo aquilo ali teve o propósito ou a proposta de Deus de mostrar que na vida e na morte não encontrou pecado nenhum em sua vida. E por causa da encarnação do Filho de Deus, o Deus encarnado em figura humana, nós podemos agora entender que Deus faz presente com todos os seres humanos. Eu entendo, no verso de número 23, no verso de número 22, as seguintes palavras: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Aí ele cita quem? O profeta Isaías, no capítulo 7 e no verso 14. E diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ela será chamada pelo nome de Emanuel. A palavra virgem aqui, em algumas traduções, é a palavra donzela, mas a ideia aqui é a ideia de uma mulher que já está na hora de casar, mas que ainda não teve nenhuma relação sexual. Então Deus escolheu uma mulher que não era uma criança, que já estava pronta para ter relações sexuais. O seu corpo já tinha esse amadurecimento. E agora Deus escolhe esta mulher através de uma vida de piedade e chama essa mulher para dar à luz ao Filho de Deus, Emanuel. E o que significa Emanuel? Significa Deus conosco, Deus presente, Deus imanente, Deus que olha para homens e mulheres, que sabe que homens e mulheres foram atingidos pelo pecado, homens e mulheres que estão sendo castigados pelo sol da Palestina, homens e mulheres que têm as mãos calejadas pelo trabalho braçal, são queimados pelo esse sol da Palestina e que estão agora, como diz o Evangelho de Mateus no capítulo 9, como ovelhas que não têm pastor. E agora esse Deus encarnado se encarna em figura humana, encarna em carne e osso, come arroz, feijão, dorme, sente sede, sente sono, mas tem a proposta de pastorear o seu povo, de pastorear o seu povo, de pessoas que estão sofrendo, de pessoas que estão passando por todo tipo de humilhação, mas que este pastor que vai crescer e vai pastorear, ele vai dar a sua vida para a salvação do seu povo. Diante de tudo isso,
nós queremos agora trazer algumas aplicações para a nossa vida. E a primeira aplicação é entender que o Natal vai nos levar a pensar que Deus resolveu nos amar. Toda essa proposta antes da fundação do mundo, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, tinha um único propósito na eternidade: a Trindade amando um povo para Ele. Porque só pode existir amor se existir mais de uma pessoa. E a Trindade resolveu amar o seu povo. O segundo ponto pela qual nós devemos entender é que o Natal nos apresenta a proposta e as promessas de Deus do Antigo Testamento sendo cumprida no prazo ideal, não meu, mas de Deus. Gálatas capítulo 4 e o verso 4 vai nos dizer assim: e tendo chegado à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. O nascimento virginal de Cristo não foi nem antes e nem depois, mas foi no tempo exato, na plenitude dos tempos, que Deus enviou o seu Filho como promessa a ser cumprida. E aqui eu exorto a nossa comunidade de fé. Nós temos um Deus que promete e cumpre. Nós temos um Deus que não tem sombra de variações. Ele não tem um humor hoje e amanhã outro, e você não sabe se ele vai cumprir ou não. O nosso Deus é aquele que promete e ele cumpre as suas promessas. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo ele, não cumpriria? Se falou ao seu coração, guarde isso no seu coração e vamos orar ao Senhor. Amém? Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Te bendizemos porque o Senhor é bondoso, o Senhor é gracioso e como graça o Senhor enviou o seu Filho. A encarnação do Verbo de Deus, a encarnação de Deus em forma humana para andar conosco, para sentir sede, fome, para ver as necessidades humanas, mas com um propósito específico: comprar um povo exclusivo para ti, que é a igreja do Senhor. Nós te damos graça, Senhor, pelo nascimento do teu Filho. Te damos graça porque do nascimento do teu Filho nós vemos as tuas promessas sendo cumpridas, Senhor. E por elas serem cumpridas, nós podemos descansar nesse Deus tão maravilhoso que cumpre e faz o que prometeu. Nós te damos graça, Senhor. Estamos no mês de dezembro, onde nós comemoramos o nascimento de Jesus. Pai amado, e nós queremos pedir, Senhor, que aos domingos o Senhor venha falar ao nosso coração. Que nós possamos ser edificados em Ti e descansar no Senhor, porque a promessa fora cumprida. Te damos graça, Senhor, porque esta igreja é fruto deste menino Jesus que encarnou em figura humana. Nós te damos graça, Senhor, pelo teu povo. Te damos graça por participar do progresso dessa revelação que é o nascimento do Filho de Deus. Te damos graça por tudo, Senhor.
Pedimos a Ti que o Senhor continue com a Quinta Igreja. Pedimos a Ti que o Senhor continue fortalecendo as nossas vidas, fortalecendo a cada um, porque a nossa fé está em Teu Filho. Nós estamos andando em Teu Filho e o depósito da nossa fé está nos Teu Filho, Senhor. Te damos graça por tudo. Te damos graça e Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.